Pessoal, aula 80, vamos recapitular mais uma vez como é que nós invertemos a tupia da bancada de forma segura. Tá aqui, duas cavas, tem aproximadamente 2, 3 milímetros de profundidade. Eu cavei com uma broca 3/8 para colocar a cabeça abaixo do nível, tá, da mesa, para não ter perigo de passar e dar erro na hora que a madeira for passada na tupia. Eu usei parafuso de cabeça redonda, usa parafuso de cabeça chata, que é melhor, vai ficar mais rente dentro da cava. No seu caso, usa 4, 2 e 2, 2 e 2, faz um sinal de mais. Eu vou virar ela agora, vamos usar aquelas pecinhas de ferro que fizemos, aqueles U's, formato de letra U, que é só dobrar as pontas com um furo no meio, que fizemos de ferro, 1/8 de polegada, aquela chapa, aquela tira, que usamos no trilho para segurar a serra circular ou a serra mármore naquela chapa de ferro, naquela chapa 1/8 que você lembra na aula do trilho, daquele trilho profissional que fizemos. Você vai usar 4 peças daquelas embaixo com 2 porcas para fixar a sua tupia. Se for aquela tupia laminadora que usa aquela base de acrílico, você pode pôr um pedacinho de madeira para não marcar o acrílico, um pedaço de pano, mas tem que estar bem fixado com 2 porcas. Uma porca aperta, a outra contra a porca, para que ela não se solte. Eu vou colocar em cima da bancada mais alta para que você possa ver a parte de baixo, para nós recapitularmos isso de novo, porque tupia é coisa séria. Eu gosto de repassar toda vez que eu vou fazer algum trabalho com a tupia na bancada, eu gosto de repassar isso para você. Até para quem está chegando agora, saber quem não assistiu as outras aulas, quem perdeu as outras aulas para trás, saber como se fixa a tupia na bancada de forma segura. Meu nome é André Oliveira, eu vou ensinar marcenaria para você, do iniciante básico. Aqui abaixo estão todas as aulas, a listagem com todas as temporadas do curso até agora. Estamos na aula 80, estamos na 4ª temporada. Se você perdeu alguma aula, vai aqui embaixo na descrição, procura que você vai ter todas as aulas para trás, inclusive as aulas de como você inverte com segurança a tupia na bancada. Eu vou inverter isso, vou colocar isso sobre a bancada e a gente já vai voltar para recapitular isso. Pessoal, inverti ela de cabeça para baixo, a mesa, para que você possa ver. Tá aí. Eu tô usando 2 parafusos, como eu disse, mas tá errado. O correto é usar 4, um aqui, tá? Faz um sinal de mais, referente ao tamanho da sua base. Aquela peça em U, uma barra de mais ou menos 3 milímetros. Fiz um furo aqui, ela vai aqui e vai fixar. Você ainda pode colocar uns 5 centímetros depois que ela estiver instalada, a mais, você pode colocar aqui uma bandeja, tá? Eu vou te ensinar a fazer isso de forma rápida, porque se eventualmente ela cair, ela vai cair na bandeja, não vai no seu pé, não vai no chão, não vai danificar a máquina e vai diminuir o risco e o perigo de causar um acidente. Uma coisa muito importante que você precisa ter em mente com tupia na bancada, ela não pode trepidar de forma nenhuma, ela tem que estar totalmente fixa e travada aqui. Usou, passou 1, 2 peças, põe a mão por baixo com ela desligada, é claro, da tomada, dá uma balançada de leve, vê se ela não tá frouxa, os parafusos não afrouxaram, sempre confere isso. Afrouxou, separa tudo, inverte ela, põe numa outra bancada de cabeça para baixo, como eu tô fazendo aqui, e aperta os parafusos, aperta as contraporcas. Aperta a primeira porca, aperta a segunda porca. Isso todas as vezes que você testar. Não deixa ela bamba, não deixa para depois. Bambeou, você faz isso, que é mais seguro. Você viu naquela hora que nós fizemos com aquela fresa chanfrada, o que aconteceu? A fresa soltou 2 vezes, foi pro chão 2 vezes. Eu cometi um erro, a falha foi minha, mas você viu que poderia ter causado um acidente. Por quê? Porque a haste era mais fina que as demais fresas daquele estojo. Eu, nesses anos de marcenaria, nunca havia visto isso. Dentro do mesmo estojo, uma haste é diferente da outra em espessura. Eu confiei na haste. Todas as hastes que eu usava eram 6 milímetros, aquela era mais fina, ela tava bamba. Por isso que eu apertava com toda a força possível a porca e ela não ficava, porque a pinça tava errada. Eu cometi um erro. A minha obrigação é, toda vez que eu for usar ou colocar uma fresa, chacoalhar a fresa depois de apertado e ver se ela não tá bamba. Eu bobiei ali. E poderia ter custado muito caro pra mim aquele dia se me causasse um acidente. Por isso que eu digo, tupia ou a máquina que for, você não pode cometer bobeira. É total atenção. Vou colocar a tupia aqui já com a fresa de arredondamento pra gente ver como é que eu fixo ela, para repassar isso para você. Tá aí, pessoal, a base tá aqui, o parafuso tá aqui, a chapa tá aqui. Tem aquele furo, eu coloco ela dentro. A minha, como só tem 2 lados retos, eu uso essa. A sua, como tem 4 lados retos, você vai usar 4 peças dessa. Então eu vou fazer um lado para que você aprenda. Coloco a arruela, coloco a primeira porca, eu vou apertar a primeira porca bem, depois coloco a segunda porca. Tá fixado, faço o mesmo do outro lado, tá feito. Eu vou virar ela agora, vou apertar aqui, vou virar para que você veja como é que você vai fazer essa bandeja, que vai te proporcionar mais segurança na sua tupia invertida. Vou terminar de colocar aqui, vou achar a segunda porca para colocar. Essa vai bem apertada, é muito importante que ela esteja bem apertada. Para aí vir a segunda porca, que vai ser a contraporca. Faça do outro lado. No seu caso, faz os 4 lados, como eu já te expliquei. Vou terminar isso daqui, eu vou te mostrar como é que vai ser essa bandeja. Eu vou mais ou menos simular para que você aprenda a fazer essa bandeja no seu caso, na sua tupia invertida. Pessoal, esse daqui é o travamento dos pés que eu coloquei embaixo. Qualquer sarrafo, você põe de uma ponta a outra, corta o excesso, pode pregar ou parafusar, faz esse contorno, volta ela todinha para que os pés não bambeiem. Ok. Esse mesmo travamento você pode fazer até com sarrafo menor, sarrafo de 5, você vai colocar ele mais em cima. Uma distância de mais ou menos uns 5, 8 centímetros de distância de onde acaba a ponta da tupia. A cabeça da tupia, a parte de cima, que tem para baixo. Você vai fazer o contorno igual, todos os lados, igual a gente fez aqui. Vamos simular que essa parte estivesse mais para cima, nessa medida de 8 centímetros de distância da tupia. Você vai colocar tábuas aqui. Pode ser tábua de pinos, pode ser a madeira que você tiver aí larga.
você vai colocar ela pregada aqui e na outra ponta. Vai colocar, no meu caso, eu tô com o sarrafo aqui de 12 centímetros, então eu vou colocar, se fosse o meu caso, colocariam vários desses um do lado do outro, ou tábuas. Isso vai funcionar como se fosse uma bandeja. Se ela eventualmente cair num acidente, ela para aqui. Ela não vai pro chão, não danifica a máquina e ela não tem perigo de machucar você. E ainda, se você quiser se cortar o excesso, é claro, você pode colocar uma tira maior aqui. Por precaução, depois de colocar essas tábuas aqui, 1, 2 tábuas aqui no máximo vai dar, dependendo do tamanho da sua mesa, é claro. Você coloca em pé, pregado por baixo, antes de fixá-la, você pode colocar uma tira de sarrafo, contornando ela toda. Porque se ela eventualmente cair e correr, ela não tem como cair para fora dessa área, formando uma bandeja propriamente dita. Isso também serve para a serra circular. Eu ensinei isso naquela aula de como inverter a serra circular com segurança, essa bandeja que a gente faz por segurança. Se a serra circular um dia tiver na bancada e se soltar, ela cai nessa bandeja, dá tempo de você ir até a tomada e desligar a tomada, para que ela pare, sem correr risco de ela cair no seu pé, cortar o pé ao meio, causar um acidente sério. Eu precisava fazer essa aula para você, porque eu sei que muitos querem inverter a tupia e tem medo. Mesmo a tupia na bancada sendo mais segura se feita de forma correta, ela é mais segura no manuseio, porque você tem como manter uma distância, uma precisão melhor. Muitos tinham essa dúvida, então eu precisava fazer essa aula para que você entendesse. Eu acho que deu para você compreender. Estamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado por assistir essa aula. Obrigado por estar com a gente. Obrigado a você que compartilha. Obrigado a você que está inscrito. Obrigado a você que assiste. Obrigado a você que comenta. Pessoal, até a próxima aula.